Oportunidade, eu passei 7 meses amordaçado, sem poder falar, e eu passei 7 meses sem poder apurar o que de fato tinha acontecido. E hoje eu vou ter a oportunidade de contar para vocês, e por isso eu sou muito grato. O que você tem a dizer sobre essas imagens que te levaram para a prisão? A primeira coisa que eu quero te dizer é que essas imagens foram a maior manipulação da mídia, da opinião pública, e através da mídia e da opinião pública tentando influenciar o judiciário, que eu já vi em toda a minha vida, e eu já vi muita coisa. Aquelas imagens são imagens editadas e adulteradas. Quando ia sair a matéria no Fantástico, meus advogados, a pedido meu, avisaram que eram editadas e adulteradas. E eu sabia porque eu tinha vivido a dinâmica do que aconteceu. E a dinâmica do que aconteceu não foi aquilo. Foi eu sendo agredido durante 5 horas e ela usou as minhas reações em alguns segundos, numa versão totalmente editada, para caracterizar que eu era o agressor. Na verdade, as imagens não me colocaram preso. O que me colocou preso foi o descumprimento de medidas protetivas. Eu não tentei ocultar as imagens, eu não tentei que elas fossem escondidas, eu não tentei descaracterizá-las. Eu pedi o seguinte: apresente as imagens originais e periciem as imagens originais. Eu contratei uma perícia de uma perita renomadíssima, Denise Rivera. A Denise fez a perícia e confirmou que as imagens eram editadas, adulteradas, manipuladas de todas as formas. Essa perícia, quando foi apresentada ao juízo, resultou na juíza decretar que as imagens eram ilegais e clandestinas e mandou retirar as imagens como elemento de prova. A juíza mandou periciar algumas dessas imagens. E a perícia do Instituto Carlos Ébolo e da Polícia Civil confirmou exatamente aquilo que a perícia que eu tinha contratado tinha confirmado. Por que você rompeu essa medida protetiva, Sérgio? Essa manipulação ela tem várias partes. A primeira é simples. Logo depois da briga, Cristiane pede medidas protetivas, das quais eu sou intimado, e eu saio imediatamente da casa e me dirijo à delegacia para fazer um registro de ocorrência contra ela, porque eu estava muito mais machucado do que ela. Quando eu saio da casa, ela, 40 minutos depois, liga para mim e depois manda mensagem pedindo para eu voltar para casa para cuidar dela, porque ela estava doente. Isso logo depois daquela briga, das imagens que a gente viu exibidas pelo Fantástico. No dia seguinte. E eu volto para casa, cuido dela, depois eu levo ela para o hospital, porque ela estava com infecção renal, enfim, tem todo um convívio sobre o qual eu posso te falar mais se você tiver interesse. Essa medida protetiva original, ela foi confirmada por 30 dias. E Cristiane me dizia: não, espera, tranquilo, vai passar, a gente está convivendo junto, porque a gente continuou convivendo, meses. Em cima dessa medida protetiva original, portanto, eu tranquilo, a gente convivendo como casal, esperando o vencimento. Enquanto a gente convivia como casal, Cristiane entrou com um pedido de prorrogação da medida protetiva, alegando que morria de medo que eu voltasse para casa, porque ela temia pela vida dela, quando a gente morava junto. Ela pediu no final de setembro a prorrogação da medida protetiva, a original venceu poucos dias depois. Enquanto isso acontecia, a gente estava tendo uma vida conjugal plena, sobre a qual eu posso de novo falar mais para vocês. Quando os oficiais de justiça vinham me intimar da concessão da prorrogação, eles vinham a casa, eram informados que eu não morava aqui, que não sabiam onde eu estava, e num deles, inclusive, nomina Cristiane dizendo que eu não morava na casa porque eu tinha sido afastado pela medida protetiva da qual fui intimado, portanto, ela fingindo que eu tinha saído de casa em 1º de setembro, isso já no final de outubro, e ela diz que não sabia onde eu estava. Então, dias antes, inclusive, dela pedir minha prisão e informar onde eu estava. Porque no final de outubro eu saí de casa. Fui para a casa do meu pai e ela sabia perfeitamente bem disso. Então, a verdade é que ela forjou o descumprimento de medida protetiva. Você está me dizendo que vocês continuaram juntos? Nós continuamos juntos, Lobianco, por 2 meses, tendo uma vida conjugal plena. Mas como é uma vida conjugal plena depois daquilo tudo que aconteceu? Como é que essa vida era? Então, eu vou te dizer uma coisa, para nós que tivemos o privilégio de ter, e eu me incluo nisso, relacionamentos com pessoas normais, é inacreditável o que eu vou relatar. Eu não sabia que existiam pessoas assim. Nós tivemos uma vida conjugal plena. A Cristiane me cobrava, e nós fomos por isso 3 vezes, à clínica de fertilidade Dr. Fernando Dale, no Rio Sul.
Depois da briga, porque ela queria fazer inseminação artificial. Eu tenho trocas delas de mensagem de WhatsApp me cobrando que eu não tinha feito o espermograma direito, como ela queria. Depois da briga, sobre a vigência da medida protetiva. Você tem como provar isso? Sem a menor sombra de dúvida, eu tenho como provar. A gente viajou para Campos, para uma pré-estreia de um filme. Fomos a Teresópolis, onde ela ia participar do júri do júri. A gente ia para baladas, eventos políticos, estreia de filmes. A gente tinha uma vida conjugal plena, convivendo com amigos, tendo relações conjugais frequentes, inclusive, porque ela queria ter filho de qualquer maneira. Por que você foi preso, então, já que estava vendo essa reconciliação? A resposta é muito chocante. Na verdade, nesses 2 meses, e já meses antes disso, toda essa convivência conjugal nossa era filmada por câmeras que ela tinha instalado clandestinamente, que eram monitoradas pelo ex-noivo dela, Guilherme Sampaio Teles Ferreira, que também foi quem editou as imagens. E existem, inclusive, provas disso nos autos. Ela estava, portanto, me provocando, me agredindo, brigando comigo, me agredindo fisicamente, tentando provocar uma reação. Você vai ter oportunidade, inclusive, de ter uma novidade que eu vou te apresentar hoje. Eram várias outras pessoas. Uma delas é o Guilherme, tem membros da família dela que participaram de várias maneiras, ocultando dinheiro, ajudando ela a subtrair coisas da minha casa. Tem toda uma história muito mais complicada a ser contada e uma história muito mais complicada que vai resultar em alguns inquéritos que já estão em andamento e vai resultar, e não tenho a menor dúvida, que se há justiça em várias condenações. Por que houve, então, um rompimento? Num certo momento eu sento e digo, olha, Cristiane, não vai acontecer. Eu não vou ter filho com você agora, eu não vou vender a minha casa, que era outra coisa que ela me cobrava insistentemente, para comprar uma casa que seja de nós dois, porque aí metade seria dela, nosso regime de casamento era comunhão parcial, e eu não vou viajar de novo pela 7ª vez num ano de casamento. Nós não vamos a Nova York, nós vamos ficar no Rio de Janeiro, estava até propondo ir para ela, ir para Búzios, e tem até uns áudios meio escandalosos dela, qualificando o que ela acha de Búzios e dizendo o quanto ela necessitava e precisava ir para Nova York. Ela aí partiu para o plano B. E o plano B era usar todo aquele material que ela vinha armazenando com os cúmplices dela, me acusar de ser o agressor, me colocar na cadeia e depois entrar, como ela fez, com 12 processos cíveis me cobrando dinheiro. Se ela tivesse engravidado, ela não teria pedido a prisão? Eu não tenho a menor dúvida disso. Ela passou 2 meses tentando de todas as maneiras que eu fizesse inseminação artificial. Quem pede para fazer inseminação artificial não tem a menor dúvida que quer ter filho. Quando eu digo que eu não vou ter, quando eu digo que eu não vou comprar um apartamento e quando eu digo que a gente não vai viajar para Nova York, ela muda o canal e aí o objetivo dela passa a ser me colocar preso. Como que essas imagens possam ter sido editadas de forma que a gente possa estar sendo enganado a respeito do que a gente está vendo ali sendo mostrado naquele vídeo? É muito simples, Lobianco. Ela gravou ao longo de 5 meses 18.000 horas de gravação. 5 câmeras gravando 24 horas por dia por 5 meses. Dessas 18.000 horas de gravação, ela conseguiu apresentar uma série de pequenos trechos de alguns segundos que somados dão 2 minutos e 30. Mesmo esses trechos, ela não consegue apresentar uma sequência contínua. Ela apresenta pedaços. E a explicação é simples. Ela me agrediu durante 5 horas, incessantemente. Eu estava com as pernas arrebentadas, hematomas nas pernas. Eu estava com as costas arranhadas. Eu estava com o braço arranhado, eu estava com hematoma no olho. Eu levei mordida no braço, mordida na virilha. O que ela fez foi a coisa mais ardilosa, foi uma obra de ficção científica. Ela pegou daquelas 18.000 horas, num dia em que eu errei, obviamente, ao reagir, eu tinha que ter ido embora, eu tinha que ter percebido que aquilo não fazia o menor sentido e desistido daquela relação. Ela pegou aqueles pequenos trechos da minha reação e montou eles com zoom, cortes, repetições, pedaços faltando, recortes, para construir com as minhas reações a acusação de que eu era um agressor. Como fazer para explicar uma possível manipulação naquela cena do fio do telefone? É muito simples. Eu fiz recentemente, agora, 2 dias atrás, uma reencenação de algumas cenas daquela briga. A história do fio do telefone é muito impressionante. Como ela passou horas me agredindo e eu tentei contê-la, eu tentava contê-la segurando com o braço nos ombros, segurando o braço dela. Em certos momentos eu tentei contê-la abraçando ela, ela mordeu meu peito, eu fiquei com uma cicatriz. Ela mordeu meu braço,
Teve um outro episódio em que ela mordeu minha virilha. Eu, num certo momento, já desesperado de tantas agressões, pego um fio de telefone e coloco em volta dos braços dela. E se olhar a mesma versão editada que eles apresentaram, dá para ver que o fio vai para o braço. Ela empurra o fio para o pescoço. Quando ela empurra o fio para o pescoço, eu tento tirar, fica atrás dela, eu tento tirar o fio e ela segura o fio no lugar. Na encenação, na reencenação, fica... Essa simulação que vocês gravaram. Nessa simulação fica absolutamente claro que é isso. Já que você me disse que essas imagens foram invalidadas pela justiça, que essas imagens não servem mais como objeto comprobatório para nada, qual foi a necessidade, então, de fazer a simulação? Lubianco, eu tenho um nome, uma reputação que eu construí ao longo de 6 décadas de vida. Eu tenho um relacionamento com 2 ex-mulheres que é um relacionamento de amizade e de respeito. Eu construí uma vida de relações pessoais e profissionais ao longo de muito cuidado, de muito carinho e de muito respeito pelas pessoas ao meu redor. E eu não vou admitir que o meu nome seja enlameado por uma história falsa. Eu estou lutando pelo meu nome, estou lutando pelo nome que é dos meus filhos, pelo nome dos meus pais. Eu estou lutando para que a verdade seja estabelecida. Essas imagens têm o objetivo de mostrar para as pessoas que, sim, as imagens editadas são completamente falsas. O que você está respondendo, então, hoje na Justiça? Hoje, na Justiça, eu respondo por lesão leve. Lesão corporal, né? Lesão corporal leve, num processo, inclusive, que está indo para recurso. A outra é que ela originalmente me acusou de ter trancado as portas da casa e dormido. Quando eu provei com várias testemunhas e depois provei com um vídeo filmado na presença de um notário público, uma notária pública, na verdade, 2 oficiais de justiça, que as portas não é só que não foram trancadas, é que elas não podem ser trancadas, não há chave por dentro da casa que permita trancar. Ela contou aí N versões completamente fantasiosas. Então, mesmo eu tendo provado que era impossível trancar a porta, e eu, como ela própria disse, dormi depois da briga, foi mantida a acusação de cárcere privado sem ter para isso absolutamente nenhum fundamento. O primeiro erro é que eu entrei numa relação achando que era uma relação de amor, e para mim era, achando que era um casamento e um relacionamento, e eu me dei conta, ao longo desse processo, de que para ela era uma oportunidade de negócio. A segunda coisa que eu errei é que quando eu vi aquele descontrole dela permanente, 4, 5 vezes por semana, ao longo de quase toda a relação nossa de 11 meses, eu imediatamente tinha que ter me afastado. E eu errei finalmente quando, exausto, não conseguindo mais suportar o insuportável, eu tentava salvar o que não era para ser salvo, só que eu não sabia. Ela, inclusive, me manipulou muito bem na época. Quando eu me afastava e eu desistia, ela me dizia, se eu tivesse câncer, você não me abandonaria. E eu dizia para ela, não, eu te amo, claro que eu não te abandonaria, eu ficaria a teu lado. E ela me dizia, então, eu tenho um problema de distúrbio neurológico, psiquiátrico, me levava inclusive ao psiquiatra, pegava remédios, você não pode me abandonar. E eu, apaixonado, não posso esconder isso, me deixei manipular e acreditei nessa versão que era uma fantasia. Obrigado pela entrevista, Sérgio. Eu desejo aí que no meio de toda essa turbulência, tanto você quanto a Cris encontrem o caminho aí, possam viver da melhor maneira possível. Eu vou te responder te dizendo 2 coisas, Lubianco. Primeiro, o seguinte, eu rezo todos os dias por uma coisa. Eu não vou aceitar que o que aconteceu altere quem eu sou. Altere a minha capacidade de ser generoso com as pessoas que eu amo, a minha capacidade de receber amor e acreditar no amor daqueles que gostam de mim, a minha capacidade de aceitar de braços abertos o apoio que eu tenho recebido de milhares de pessoas que estão agora, depois que eu não estou mais amordaçado, ouvindo a minha história. Em relação a ela, que Deus me perdoe e que as pessoas me perdoem pelo que eu quero. E eu vou fazer minhas palavras que ela usou, só que ela usou com hipocrisia. O que você quer? A verdade tem que aparecer. A verdade inteira tem que aparecer. O golpe armado com cúmplices tem que ser exposto. E pessoas como Cristiane têm que ser levadas à justiça e julgadas pelo que elas fizeram. Por mim, pelo meu nome
pelos meus filhos, pelos meus pais e por todas as outras pessoas que podem ser vítimas de falsas vítimas, inclusive pelas verdadeiras vítimas, muitas das quais me apoiam, que enxergam a ameaça que é para a causa de defesa da mulher, mulheres que manipulam a Lei Maria da Penha e a Lei de Defesa da Mulher contra a Violência para obter ganho econômico. Isso é um insulto às verdadeiras vítimas. Isso não pode acontecer.